Você com certeza já ouviu aquela história de que o Brasil é um país continental, pela enorme dimensão do nosso território. Além disso ser uma verdade, se aplica também ao futebol, de norte a sul. Do Acre ao Rio Grande do Sul, são centenas e mais centenas de clubes espalhados por municípios a fio no Brasil. Muitos que ainda escrevem histórias, e outros que estão no passado, inativos há longos anos, mas com suas marcas nos gramados brasileiros. Inspirado e baseado no livro 5.500 Escudos de Futebol do Mundo Todo, no vídeo de hoje apresenta um conteúdo mais do que especial. Vamos passar pelos 27 estados do Brasil e saber quais cidades têm mais clubes de futebol em nosso país. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Mas antes, reforço o pedido de inscrição no canal. Quase 90% do público assiste os vídeos, mas esquece de se inscrever. É de graça e ajuda no crescimento do canal. Conto com vocês neste sonho. Vamos começar explicando como funcionará a contagem. Cada estado terá seus números, registrados de forma individual. O livro será a base de praticamente todas as informações. Como ele foi lançado em agosto de 2025, algumas mudanças já ocorreram, além de outros clubes voltando à ativa. Para mencionar duas, o Rio Barra surgiu para o lugar do Esporte Clube Resende. Já em Alagoas, o Sport de Teotônio Vilela ocupa a vaga do 7 de setembro. No final de tudo, teremos uma classificação nacional, com os 33 municípios que têm mais clubes em todo o país. Nessa imagem, os municípios que aparecem são apenas ilustrativos, alguns nem possuem equipes de futebol. Os números serão explicados de acordo com as legendas a seguir. Para a classificação final de cada estado e do país, o número de clubes ativos entra como principal critério de desempate. E agora sim, depois de toda essa explicação e contexto, vamos ao vídeo. Partindo pela ordem alfabética dos estados, começamos no Acre, norte do país. Como a grande maioria da região, o Acre sofreu com o atraso para chegar ao profissionalismo, e o tamanho reduzido do estado também contribui para um número pequeno de clubes. Na capital Rio Branco, 11 agremiações são representadas. Na primeira fila são elas Amapá, Andirá, Atlético Acreano, Galvez, Independência e Internacional. Na segunda temos Juventus, Rio Branco, Santa Cruz, São Francisco e Vasco. Outras 8 cidades contam ou já contaram com futebol, todas com apenas um clube no masculino. O Acreano de Rodrigues Alves, o Adesc de Senador Guiomar e o Alto Acre de Epitáciolândia. Na sequência vem o Amax de Chapuri, o Grêmio Acreano de Sena Madureira e o Humaitá de Porto Acre. Por fim, o Nauas de Cruzeiro do Sul e o Plácido de Castro, da cidade homônima. E não podemos esquecer de clubes dedicados unicamente ao futebol feminino. No Acre podemos citar o Acermurb de Rio Branco e o Sena Madureira, da cidade homônima. Com sobras, a capital Rio Branco lidera o futebol do estado, com 12 clubes, contra apenas 2 de Sena Madureira. As demais registram somente uma agremiação na história. Passando pelo Nordeste, é a vez do belo estado de Alagoas. Dono de uma das maiores rivalidades do Nordeste, o futebol alagoano é bem mais difundido pelos municípios. Na capital Maceió, 6 equipes do futebol masculino, sendo elas Agrimac, CRB, Corinthians, CSA, Dimensão Saúde e Dínamo. No interior, 4 cidades contam com duplas nos gramados alagoanos. Em Arapiraca, Asa e Cruzeiro. Em Capela, além do clube homônimo, o Capelense. De Penedo vem Penedense e Santa Cruz. E de União dos Palmares, o União e o Zumbi, o clube mais azarado do Brasil. Ainda no interior, os 20 clubes únicos de suas cidades. Como são muitos, eles passam na sequência para o vídeo não ficar tão longo, e eu volto daqui a pouco. Por fim, os 4 clubes dedicados ao futebol feminino. O Guarani de Paripoeira, o Independente de Atalaia, o Ubertec de Rio Largo e a UDA de Maceió. Como não poderia ser diferente, a capital Maceió é a ponteira dos 25 municípios de Alagoas, embora com vantagem não tão considerável. 6 cidades têm 2 clubes para chamar de seus, e o restante conta com apenas uma equipe. Voltando ao norte, desembarcamos no Amapá, um dos estados mais fracos em matéria de futebol. Outro que teve uma tardia chegada do profissionalismo, o Amapá também concentra sua pequena força na capital. Só em Macapá são nada menos do que 15 equipes representadas. Na primeira fila temos Amapá, Canário, Cristal, Cruzeiro, Lagoa, Latitude Zero e Macapá. Na segunda aparecem Oratório, Portuguesa, Renovação, Santos, São José, São Paulo, Trem e Ipiranga. Vale mencionar que o retorno recente da segunda divisão no estado impulsionou o surgimento de muitas dessas equipes no futebol profissional. Por fim, temos mais 5 clubes, com a cidade de Santana sendo a única a ter uma dupla, com o Independente e o clube homônimo.
As outras cidades são Calçoene, onde joga o ADEC, Ferreira Gomes com o Baré e a cidade de Mazagão, com o tradicional clube homônimo. Com um verdadeiro atropelo, num bom sentido, Macapá é a líder disparada do futebol amapaense. E aqui já adianto que isso causará uma enorme surpresa no final do vídeo. Fiquem para conferir. Ainda no norte, um dos poucos expoentes que teve algum sucesso no futebol, o Amazonas. Apesar da Arena da Amazônia ter sido uma obra para lá de questionável na Copa de 2014, não se pode negar a importância dela no futebol local. Não chega a ser por esse motivo, mas a capital Manaus tem um grandioso número de clubes, chegando a 16. Na primeira fila temos Amazonas, Atlético Amazonense, CDC Amazônia, Clipper, Fast Club, Librade, Manauara e Manaus. Na segunda aparecem Nacional, RB do Norte, Rio Negro, São Raimundo, Sete, Sul América, Tarumã e Unidos do Alvorada. Na sequência, 3 cidades com duplas de clubes. Em Itacoatiara, além do clube homônimo, o Penarol, que já venceu o título estadual. Em Manacapuru, o tradicional Princesa dos Solimões e o Operário. E em Rio Preto da Eva, o Holanda e o inquilino Parintins, que apesar de ter sua sede na cidade do Festival de Parintins, joga em Rio Preto da Eva. Por fim, temos o Nacional Borbense, de Borba, e o Iranduba, na cidade homônima. E não podemos esquecer dos clubes de futebol feminino. Em Manaus estão o Amazonas Leges e o carismático 3B da Amazônia. Sem nenhuma surpresa, Manaus lidera com folga, tendo um total de 18 clubes, contra 2 de outras 3 cidades, e será outra das surpresinhas no final do vídeo. Em mais uma passagem pelo Nordeste, é a vez do futebol da Bahia. Sempre em discussões sobre ser ou não o estado mais tradicional da região, fato é que a Boa Terra tem clubes espalhados por todos os cantos. Só na capital Salvador, 10 equipes marcam presença. Na primeira fila, ABB, Botafogo, Bahia, Galícia e Leônico. Na segunda fila, PFC Cajazeiras, Redenção, SSA, Vitória e Ipiranga. Passando pelo interior, Feira de Santana dá as caras, com 4 clubes, sendo eles Bahia de Feira, Feirense, Fluminense e o novato, Feira FC. Em Vitória da Conquista, 3 clubes representam a cidade, sendo eles Conquista, Olímpia e Vitória. Na sequência, vem as 8 cidades com duplas. Em Alagoinhas temos Atlético e Unirbe. De Camaçari, o clube homônimo e a Camaçariense. Em Itabuna, o clube de mesmo nome e o Grapiúna. Em Guanambi, Flamengo é a equipe homônima da cidade. No litoral baiano, vem a cidade de Ilhéus, com Barcelona e Colo-Colo. Desembarcando em Jequié, temos o Atlanta e o clube homônimo. De Jacobina, a equipe com o nome do município e a Jacobinense. Por fim, a importante cidade de Juazeiro, com o time homônimo e a Juazeirense. E não podemos esquecer das 13 cidades com apenas um clube, que passam agora pela imagem. Menção também a 4 clubes do futebol feminino, o CFFB de Salvador, o Litoral Norte de Lauro de Freitas, o Lusaca de Dias Dávila e o São Francisco, de São Francisco do Conde. Na classificação final, Salvador naturalmente tem larga vantagem, com um total de 11 equipes. Dos 27 municípios presentes, quase metade conta com pelo menos 2 clubes, mostrando uma diferença considerável do que foi visto até agora. Ainda no Nordeste, o Ceará, um estado que poderia voar muito mais alto se fosse respeitado pelos dirigentes. Contando com uma bonita e útil arena de Copa do Mundo para chamar de sua, o futebol cearense é outro com um oceano de clubes. Na capital Fortaleza, são 3 equipes representando nos gramados. Na primeira fila, Aliança, América, Atlético Cearense, Anjos do Céu, Calouros do Ar e Ceará. Na segunda fila, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Terra e Mar, Tiradentes, Tirol e Verdes Mares. Partindo ao interior, Juazeiro do Norte chama atenção com nada menos que 5 clubes: Campo Grande, Cariri, Guarani, Icasa e Juazeiro. Esse último que foi uma espécie de sucessor do antigo Icasa, extinto no fim dos anos 90. Adiante, vem 2 cidades com duplas de clubes. Em Crato, além do clube homônimo, aparece mais uma das tantas portuguesas do país. E em Sobral temos Guarani e Vila Real. Na sequência, 28 cidades com apenas um clube, e todos e todas passam nos próximos segundos. Por fim, os 2 clubes dedicados ao futebol feminino, sendo eles o The Blessed de Fortaleza e o R4 de Juazeiro do Norte. Num total de 32 cidades, 0 surpresas quanto à líder, que naturalmente é a capital. Porém, chama atenção o abismo entre Juazeiro do Norte e as demais cidades cearenses. Outro ponto de destaque, mais negativo, é que mais da metade das cidades está com futebol inativo nesse momento. Na primeira passagem pelo Centro-Oeste, desembarcamos no Distrito Federal, sede da capital do Brasil.
Além de um estádio faraônico e inútil, o DF conta com duas situações peculiares no seu futebol e fora dele. Primeiramente, o DF não é dividido por municípios, e sim por várias regiões administrativas. Não à toa, não existem prefeitos no estado, que fica livre do horário político nas eleições municipais do país. O segundo ponto envolve a sua localização. Encravado no estado de Goiás, o Distrito Federal abriga clubes goianos, entre eles o Lusiânia, que já foi campeão candango. Porém, temos que ser justos, e esses clubes serão incluídos no bloco de Goiás mais à frente. Dito isso, começamos pelo plano piloto, onde se localizam as sedes do governo federal e 5 clubes marcam presença: Brasília, Canaã, Desportivo UNB, Minas Brasília e Real Brasília. Na região de Ceilândia, 3 clubes são representantes. Além do tradicional clube homônimo, aparecem Ceilandense e Legião, este que homenageia a banda Legião Urbana. Na sequência, 3 clubes que contam com duplas. Em Paranoá, o clube homônimo e o Capital. De Taguatinga, além da equipe de mesmo nome, o tradicional e meteórico Brasiliense. E ainda Santa Maria, com sua equipe homônima, e o CESP Brasília. Por fim, mais 8 regiões. Cruzeiro também conta com uma dupla, com o Aruc e a equipe homônima, um detalhe que só foi percebido de última hora. Nas demais 7 regiões, apenas com um clube. Braslândia, Gama, Guará, Planaltina, Samambaia e Sobradinho com suas equipes homônimas, além de Riacho Fundo, contando com o Riacho City. Além de todos eles, menção ao Crespon, equipe importante do futebol feminino local. Tendo pouca sobra, em uma classificação de 10 regiões administrativas, o plano piloto fica à frente nos números totais, com 6 equipes, contra as 3 de Ceilândia. Na primeira vinda ao Sudeste, desembarcamos no mais esquecido dos estados, o Espírito Santo. Apesar de um bom estádio como Kleber Andrade, o futebol capixaba não vai para frente e no século XXI se afundou ainda mais. Em Vitória, 6 equipes carregam o peso da capital. São elas Aster, Caxias, 12, Porto Vitória, Rio Branco e Vitória. Viajando pelo estado, 2 cidades com trios de equipes. Em Vila Velha, Capixaba, Tupi e Vila Velhense. Na cidade de Serra, Laranjeiras, Esporte Capixaba e o tradicional clube homônimo. Falando em duplas, 3 cidades contam com 2 clubes. Em Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro e Estrela do Norte. De Nova Venécia, surgem 2 equipes com o nome da cidade. A Associação Atlética Nova Venécia e o Nova Venécia Futebol Clube, que no início chegou a contar com o apoio do atacante Richarlison. E de Castelo, além do clube homônimo, vem o Forte. Ainda temos mais 12 cidades com apenas um clube. De início, Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Jaguaré, Linhares, Pinheiros e São Mateus com clubes homônimos. Na sequência, o Atlético Itapemirim e a Desportiva Ferroviária de Cariacica. Para fechar, o Gálatas de Barra de São Francisco, Real Noroeste de Águia Branca e o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante. E sem deixar de lado as equipes do futebol feminino, são 7 equipes marcando espaço. Atlético Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, Estadual e MDE de Vitória e Árpia de São Mateus na primeira fila. Na segunda, Prosperidade de Vargem Alta, São Geraldo de Serra e Vila Nova de Viana. Com um total de 20 municípios, Vitória não tem lá grande vantagem, mas segue com a tendência das capitais liderando. Retornando ao centro-oeste, passamos no principal estado da região, Goiás. Terra do mítico e infelizmente abandonado Serra Dourada, o estado conta com alto número de clubes. Na capital Goiânia, 6 equipes e bastante tradição. Depois do clube homônimo, aparecem Atlético, Goiás e Vila Nova, como um trio de ferro, além de Monte Cristo e Raça. Em Rio Verde, 4 clubes levam a bandeira da cidade. São eles Atlético Rioverdense, Independente, Rio Verde e Rio Verdense. Na matéria de trios, temos 2 municípios. Em Aparecida de Goiânia, são eles Aparecida, Aparecidense e Cerrado. Na tradicional Anápolis, aparecem o clube homônimo, a Anapolina e o Grêmio Anápolis. De todos eles, só a Anapolina nunca sentiu o gosto do título estadual, com 3 vices na história. Na sequência, 5 cidades com duplas. Em Morrinhos, o América e o clube homônimo. Em Santo Antônio de Goiás, aparecem o ABD e o Guanabara City, sensação da Copinha em 2026. Em Inhumas, o clube homônimo e o União Inhumas levam a bandeira da cidade. De Goiatuba vem o homônimo, campeão estadual de 92, e a Associação Goiatuba. Por fim, a cidade de Lusiânia, com um clube que joga no Distrito Federal, e o Royal. E a seguir, 26 cidades com apenas um clube representante, todas e todos passando nos próximos segundos. Como a cereja do bolo, mais 3 clubes do futebol feminino goiano, a Aliança e Flu Goiânia da capital e o Planalto, vindo de Aparecida de Goiânia. Até aqui, Goiás aparece como o estado de mais municípios representados por meio do futebol, chegando a 35. Por outro lado, apenas 9 têm mais de uma equipe. De volta ao Nordeste, chegamos ao belíssimo estado do Maranhão. Porém, a beleza que existe no estado anda em falta no futebol local, que até conta com um bom número de clubes. Na capital São Luís, são 10 equipes representantes. Na primeira fila temos Americano, IAP, Expressinho, Falcão e Maranhão.
Na segunda temos Motoclube, Sampaio Corrêa, São Luís, Tupã e Vitória do Mar. Rumando ao interior, Imperatriz leva o rótulo de cidade mais relevante no futebol, com 4 clubes e 2 campeões estaduais, que são o Clube Homônimo e o JV Lideral. Além deles, a cidade conta com o ITZ Sport e Marília. Nos municípios com duplas, temos Bacabal, com o Atlético e o Clube Homônimo, e um caso peculiar, em Timon. O Timon Esporte Clube joga os campeonatos do Maranhão, enquanto o Esporte Clube Timon disputa campeonatos do Piauí. E ainda temos as 13 cidades com apenas um clube, passando agora na imagem. Sem esquecer do futebol feminino, vão as menções para o Cefama de São José do Ribamar e para o Pitanguense de São Luís. 17 municípios do Maranhão têm algum resquício de futebol para chamar de seu, com a capital São Luís liderando com folga e seus 11 clubes. Para encerrar a trajetória no centro-oeste brasileiro, vamos ao Mato Grosso, começando pelo pioneiro. O estado, que recebeu uma arena de Copa discutível, acabou se fortalecendo timidamente nos últimos anos, mas ainda está longe de bons lençóis. Na capital Cuiabá, o futebol fica por conta de 6 clubes: Atlético Mato Grossense, Cuiabá, Dom Bosco, Mato Grosso, Misto e o Irapuru. Ainda na região metropolitana, Várzea Grande tem sua bandeira levada por 3 clubes: Ação, Ceov e Várzea Grande. Também com 3 equipes, a cidade de Rondonópolis, com Academia, União e o clube homônimo. Mais 3 cidades do estado contam com duplas. Cáceres é representada pelo clube de mesmo nome e pelo Cacerense. Sinop com a sua tradicional equipe homônima e pelo Sport Sinop. E em Primavera do Leste, um curioso cenário com 2 primaveras, o Esporte Clube e o Atlético Clube, que em 2025 foi campeão estadual. Por fim, as 12 cidades com apenas um clube, que passam agora na imagem. Dezoito cidades com futebol em Mato Grosso, liderança sem maior dificuldade para a capital Cuiabá, seguida pelas importantes Várzea Grande e Rondonópolis. Descendo no mapa é a vez do caçula Mato Grosso do Sul, nascido em 1979. Infelizmente, o futebol local sofre com o abandono, desperdiçando o potencial que possui com sua tradição. Tradição essa carregada por Campo Grande, em especial com Operário e Comercial. Além deles, mais 5 equipes jogam na capital: Moreninhas, Náutico, Pantanal, Taveirópolis e União ABC. Outras 2 cidades aparecem com trios de clubes: Dourados com o 7, clube de mesmo nome, e o Cearte. Enquanto em Três Lagoas, além da equipe homônima, temos o Comercial e o Misto, com S. Mais 3 municípios são representados por duplas: em Aquidauana, o clube homônimo e a Aquidauanense. Depois vem Nova Andradina, com 2 Cenas. Com S, o clube que foi campeão estadual em 92 e é uma cópia curiosa do Santos. E com C, o mais recente, fundado em 2008. Por último, a cidade de Ponta Porã, com a equipe homônima e o Ponta Poranense. Por fim, as 14 cidades com apenas um clube, destacando o Corumbaense de Corumbá e o meteórico Bataguaçu, da cidade homônima, e o Novo Operário. Este último que surgiu como sucessor espiritual do tradicional Operário, que estava decadente à época. Porém, o Novo acabou ofuscado e virou um clube itinerante. Sem deixar de lado o futebol feminino, falamos ainda do Esquerdinha de Campo Grande e do Brejão de Nioaque. 21 cidades na classificação e mais uma liderança de capital, com 8 clubes para Campo Grande. Das 21, 7 estão com futebol inativo atualmente. Começamos a chegar nos principais estados do futebol brasileiro, e o primeiro deles é Minas Gerais. Um dos principais palcos do esporte nacional é também o primeiro onde a capital não é protagonista em número de clubes. Isso porque Juiz de Fora é uma das cidades mineiras com mais equipes, com um total de 4. São elas Manchester, Vila Real e os tradicionais Tupi e Tupinambás. Também com 4 clubes vem Uberlândia, contando com o tradicional clube de mesmo nome, além de Cap Uberlândia, ESUB e 15 de Novembro. O último quarteto do estado fica por conta de Montes Claros, no norte de Minas. A cidade é representada por Casimiro de Abreu, FUNorte, Montes Claros e Norf. E enfim chegamos à capital de todos os mineiros. Em Belo Horizonte são apenas 3 clubes, e justamente as 3 principais forças do estado: América, Atlético e Cruzeiro. Ao lado de BH temos Contagem e os mesmos 3 clubes, sendo eles Coimbra, Contagem e Futegol. Na sequência vão passar todas as cidades com 2 ou apenas um clube. Como são muitas, virão apenas com música, para diminuir o tempo do vídeo. Seguindo os critérios de desempate, Uberlândia desponta na frente das demais cidades mineiras, com 2 clubes ativos, enquanto Juiz de Fora e Montes Claros têm apenas um.
Belo Horizonte, por sua vez, aparece apenas na quarta posição geral, de 46 municípios mineiros com futebol, que passam agora por você. Retornando ao norte do país, o estado que com certeza carrega a maior tradição, o Pará. Casa do mítico estádio Mangueirão, que merecia ter sediado a Copa de 2014, o futebol paraense concentra forças em poucos clubes, mas conta com um número vasto por todo o estado. Na capital Belém, são 11 equipes no total, indo além dos rivais Remy Paysandu e da terceira força histórica, que é a Tuna Luso. Temos ainda Belenense, Pedreira, Pinheirense, Santa Rosa, Sport Belém, Tesla, Tiradentes e Vila Rica. No importante município de Santarém, 4 equipes marcam presença: Amazônia Independente, Tapajós e os tradicionais São Francisco e São Raimundo. Em relação a trios, apenas a cidade de Parauapebas conta com o seu, representado pelo Atlético Paraense, Carajás e Parauapebas. A cidade de Ananindeua contava com um trio até pouco tempo atrás, mas o Sport Fonte Nova mudou de nome para Urumajó e de cidade para Augusto Corrêa. Assim ficaram apenas Ananindeua e Esmaque. Agora nas cidades com duplas sem asterisco são 3. Abaetetuba conta com as presenças de Abaeté e Vênus. Em Bragança, Bragantino e Caeté. E na cidade de Marituba, Desportiva Paraense e Paraense. Por fim, as 16 cidades com apenas um clube, destacando Cametá, Marabá e Tucuruí. As únicas 3 que contam com campeões estaduais, desafiando o domínio histórico de Belém. Os demais clubes aparecem na imagem. No total, são 24 cidades representadas no futebol paraense, e apesar de diversos problemas e dificuldades, quase todas estão ativas no momento. Apenas Redenção e Salinópolis não têm clubes de futebol em atividade. Outro destaque fica para a liderança de Belém, com todos os 11 clubes da capital em atividade. Agora estamos diante da Porta do Sol das Américas, no belíssimo estado da Paraíba. Infelizmente, o futebol local não vem sendo bem cuidado, mas ainda tem sua história e relevância. A capital João Pessoa conta com 7 representantes. São eles Aldo Esporte, Botafogo, CSP, Femar, Internacional, Santos e Spartax. Em seguida vem a cidade de Campina Grande, carregada pela tradição e rivalidade de Campinense e 13. Além deles aparecem Perilima, Serra Branca e Serrano. Outras 4 cidades contam com duplas. Em Cabedelo, Miramar e Nacional. E em Itaporanga, Cruzeiro e Paraíba fecham a primeira fila. Na segunda, Patos com Sport e Nacional e Santa Rita com o clube de mesmo nome e o Santa Cruz. Outras 12 cidades contam com apenas um clube, destacando o Sapé, com Confiança, campeão paraibano de 97, e o Souza, que se tornou uma força recente do estado. Os demais clubes seguem na imagem. Por último, as 6 equipes de futebol feminino. Só em João Pessoa temos 5, que são Fluminense, Guará, Caxima, Marretinha e Misto. Além deles temos a Liga de Guarabira. Com esse incentivo das meninas, João Pessoa coloca larga vantagem na liderança em relação a Campina Grande. Das 18 cidades com futebol, apenas 3 não contam com atividade no momento, e são Bananeiras, Caporã e Lucena. Na primeira visita ao sul do Brasil, desembarcamos no Paraná. Com grandes torcidas e tradição, o futebol paranaense tem clubes espalhados por cidades a fio. Em Curitiba, a história conta com 5 clubes. Além da dupla Atletiba, aparecem o tradicional Paraná Clube, o Patriotas e o finado J. Malucelli. Em Londrina, são 4 equipes. Além de seu principal representante de mesmo nome, o município conta ainda com City London, Junior Team e Portuguesa. Outra força do interior paranaense é Maringá, também com 4 clubes, que são ADAP, Galo Maringá, Maringá Futebol Clube e o importante e decadente Grêmio Maringá. 2 cidades contam com trios de clubes. Em Campo Largo aparecem Andraus, Grecal e Hope. De Cornélio Procópio vem 9 de Julho, Atlético Cornélio Procópio e PSTC, que não tem ligação com nenhum partido político, embora pareça. Mas 5 cidades têm duplas de equipes. Em Arapongas, o clube de mesmo nome e o Laranja Mecânica. Em Cascavel, temos o Futebol Clube e o Clube Recreativo. De Francisco Beltrão, a equipe de mesmo nome e o União. De Toledo, o clube homônimo e o Oeste Brasil. Por último, a cidade de Pato Branco, também com uma equipe levando seu nome, e o Azures. Por último, mais 21 cidades com apenas um clube, que passam agora na sequência. Sem grande vantagem, Curitiba acaba na frente de Londrina por 5-4, tendo apenas o J. Malucelli como inativo e extinto. Das 30 cidades paranaenses, 25 estão na ativa neste dia 15 de maio. Subindo novamente ao Nordeste, o futebol de Pernambuco chega por aqui. Maltratado por dirigentes nos últimos anos, o estado merecia dias melhores, especialmente para o trio de ferro.
Além de Náutico, Santa Cruz e Sport, Recife conta com mais 4 clubes, que são América, RS Futebol, Santa Fé e Torres. Em Caruaru, temos o trio representado por Caruaru City, pelos tradicionais Central e Porto. As cidades com duplas são 6. Em Afogados da Engazeira, temos o Afogadense e o Afogados. No litoral do estado, em Cabo de Santo Agostinho, Cabense e Ferroviário. Em Petrolina, o clube de mesmo nome e o 1º de Maio. Em Vitória de Santo Antão, Vera Cruz e Vitória das Tabocas. De Carpina, o clube com o mesmo nome e o Atlético Pernambucano. E em Serra Talhada, Serrano e a equipe homônima. Outras 21 cidades têm apenas um clube para chamar de seu e passam nos próximos segundos. Das cidades do Pernambuco contam com equipes de futebol, mas 13 delas estão sem atividade, com destaque para Salgueiro. Na ponta de cima, Recife lidera sem surpresas. Ainda em terras nordestinas, desembarcamos no Piauí, o estado mais fraco de toda a região. Sem apoio de dirigentes e nem dos próprios torcedores, o futebol piauiense agoniza desde sempre. Em Teresina são 8 clubes: Atlético Piauiense, Flamengo, Fluminense, Piauí, Racing, River, Teresina e Tiradentes. 3 cidades do Piauí aparecem com duplas. Em Campo Maior, os rivais Comercial e Caiçara. De Parnaíba vem o clube de mesmo nome e o Ferroviário. E em Oeiras, além do clube homônimo, temos o Oeirense. E mais 5 cidades têm apenas uma equipe. Piripiri com 4 de Julho, Floriano com Coriçaba e as cidades de Altos, Barras e Picos com clubes de mesmo nome. Ainda há mais 3 clubes do futebol feminino para menção. O Abelhas Rainhas de Picos, a Liga Sanjoanense de São João do Piauí e o Skill Red de Teresina. Apesar dos pesares, entre as 10 cidades do Piauí, apenas Barras está inativa no momento. Teresina lidera com folga, sem maior surpresa. Desembarcamos agora no Rio de Janeiro, que briga com São Paulo pelo posto de principal eixo do nosso futebol. E aqui na terra onde está o templo do futebol brasileiro, são clubes a perder de vista. Para o vídeo não ficar tão longo, todos vão passar direto a partir de agora. No total, 35 cidades contam com futebol nas terras fluminenses e 27 delas estão a plenos pulmões nesse momento. O destaque principal não pode ser outro, senão o impressionante número de 28 clubes só na cidade do Rio de Janeiro, com 21 deles ativos. A segunda colocada, Campos dos Goytacazes, vem apenas com 4 no total, em um verdadeiro abismo. Descendo para a ponta sul do Brasil é a vez do Rio Grande do Sul. Palco de uma das maiores rivalidades estaduais, o futebol gaúcho é cercado de tradição e de clubes, embora com números modestos. Por mais que apareça primeiro, Porto Alegre não está sozinha, como a ponteira do Rio Grande do Sul. Além da dupla Grenal, fecha em 4 clubes, com 12 Horas e São José. Com os mesmos 4, temos a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, representada pela dupla Caju, por Apafute e PRS. Na cidade de Pelotas, o primeiro dos trios, com Brasil, Farroupilha e Pelotas. Em Rio Grande, além do clube de mesmo nome, que também é o primeiro clube de futebol do Brasil, temos Rio Grandense e São Paulo. Outras 5 cidades têm duplas de equipes. Em Bagé, os campeões Bagé e Guarani, nos primórdios do futebol gaúcho. Em Santa Cruz do Sul, Avenida e Santa Cruz. De Passo Fundo, Gaúcho e o clube de mesmo nome. Em Santa Maria, Internacional e mais um Rio Grandense. Por fim, Santo Ângelo, com o clube homônimo e o Elite. Por fim, nada menos que 35 cidades com uma única equipe, e todas elas passam agora no vídeo.
Com um relevante número de 43 municípios, o Rio Grande do Sul é liderado pelo empate de Caxias do Sul e Porto Alegre. Do total de cidades, 18 estão fora de atividade no momento. Em mais uma passagem pelo Nordeste, é a vez do Rio Grande do Norte, um estado maravilhoso. Infelizmente, a lindíssima Arena das Dunas não conta com a colaboração dos clubes e dirigentes do estado para ser mais utilizada, com o futebol potiguar vivendo péssimo momento. A cidade de Natal conta com 11 clubes. São eles ABC, Alecrim, América, Atlético Potengi, Atlético Potiguar e Fluminense na primeira fila. Na segunda estão Força e Luz, QFC, Riachuelo, Santa Cruz e Vênus. Em Parnamirim, um quarteto representado por Estrela Potiguar, Potiguar, Visão Celeste e o clube de mesmo nome. Em Mossoró, 3 equipes e muita tradição, por conta de Baraunas e Potiguar. Além deles, temos o Mossoró Esporte Clube. As duplas aparecem em 3 municípios potiguares. Em Caicó, o clube de mesmo nome, e o Corinthians, campeão estadual em 2001 e o primeiro do interior a conseguir essa façanha. No município de Jardim de Piranhas, aparecem Real Independente e Piranhas. Por último, a cidade de Currais Novos, com a equipe homônima, e o Potiguar Seridoense. As 12 cidades finais contam com apenas um clube. O destaque fica para Açu e Ceará Mirim, com equipes campeãs estaduais. Além delas, a belíssima Tibaú do Sul, onde se encontra o Laguna, o primeiro clube vegano do Brasil. Os demais passam na imagem. No total, 18 municípios potiguares contam com futebol na história, mas atualmente são apenas 8 em atividade. E com sobras, Natal lidera, apesar de quase metade dos clubes estar fora dos gramados. Passamos agora por 2 dos estados mais fracos do Brasil, em matéria de futebol, iniciando por Rondônia. Com pouquíssima estrutura, para não dizer nenhuma, o futebol rondoniense tem poucos clubes e pouquíssima relevância. Na capital Porto Velho estão situados Barcelona, Gazin Porto Velho, Genos, Motoclube, Rondoniense e Cruzeiro, que já apareceu no Jornal Nacional como o pior time do mundo. Mais 3 cidades contam com duplas, começando por Rolim de Moura, com o clube de mesmo nome, e o Guaporé, campeão estadual em 2026. Em Ariquemes, a equipe homônima e o Real Ariquemes, que foi suspenso pela CBF recentemente. E o último caso fica por conta de Guajará Mirim, representado por Guajará e Morumbi. Por fim, outras 5 cidades têm apenas um clube, para chamar de seu. Espigão do Oeste com Espigão, Pimenta Bueno com Pimentense, Cacoal com União Cacoalense e as cidades de Ji-Paraná e Vilhena, com clubes homônimos. Menção também para a Desportiva Itapuense de Itapuã do Oeste, focada no futebol feminino. Na tabela final, 10 municípios e Porto Velho na frente, com 6 clubes, bem à frente dos demais. Na sequência, é a vez de Roraima, dando sequência aos estados mais fracos. O futebol local, naturalmente, é concentrado na capital Boa Vista, com pouquíssimas equipes. 9 equipes estão na capital roraimense. Na primeira fila aparecem Baré, Monte Roraima, Náutico, Rio Negro e River. Na segunda, Atlético Roraima, São Francisco, São Paulo e São Raimundo. Além deles, mais 3 cidades: Caracaraí com o Grêmio Atlético Sampaio, ou Gás, Mucajaí com o Progresso e São Luís do Anauá com o Real. Sem nenhuma surpresa, Boa Vista é a líder disparada da curtíssima classificação, de apenas 4 cidades, pontuando ainda que Roraima inteira tem somente 15 municípios. Chegando ao último estado do sul no vídeo, é a vez de Santa Catarina, que tem um cenário bastante único. Além de ter várias forças, estão espalhadas por todo o estado, e não apenas na capital. E por sinal, não é Florianópolis que tem mais clubes. Esse posto fica por conta de Criciúma e de seu quarteto, com Atlético Catarinense, Criciúma, Metropol e Próspera. Os trios de clubes do estado ficam por conta de 3 cidades. Em Itajaí aparecem Almirante Barroso, Marcílio Dias e Itajaí. Em Blumenau estão Metropolitano, Blumenauense e o clube de mesmo nome. E em Joinville, além do conhecido e tradicional clube homônimo, temos Caxias e Fluminense. As duplas chegam a 7 no estado, e vou destacar especialmente uma, que vem de Florianópolis, com Avaí e Figueirense. Nitidamente a capital com menos clubes. Na sequência, as demais duplas das outras 21 cidades, com apenas um clube, seguem passando pelo vídeo. Por fim, os 5 clubes de futebol feminino catarinense: Cometa de Itapiranga, Guarani de São Miguel do Oeste, Meninas de Jaraguá do Sul, Paysandu de Brusque e Tunense de Tunápolis. No total, 35 cidades contam com representantes no futebol catarinense. Apesar de ter só uma equipe ativa em 2026, Criciúma lidera no total, de forma isolada. Ao todo, 22 municípios têm clubes em plena atividade nesse momento.
O antepenúltimo caso chega ao estado mais rico do Brasil, São Paulo e seus mais de 150 clubes de futebol. Com tantas equipes, naturalmente não falarei de todas as cidades, destacando apenas algumas. A primeira é justamente a capital paulista, com 9 clubes. Para além do trio de ferro, temos a tradição de Portuguesa, Juventus e Nacional, com a relação sendo completada pelos menores Barcelona, Guapira e Ibrachina. Ainda na Grande São Paulo, são 5 equipes na cidade de Osasco. São eles Audax, Sport Clube Osasco, Grêmio Osasco, Osasco Sporting e Osasco Futebol Clube. Alçando voo para o interior do estado, Presidente Prudente é uma das cidades com um quarteto de equipes. São elas Corinthians, Grêmio Prudente, Presidente Prudente e Prudentino. Em São José do Rio Preto, os 4 clubes são América, Realidade Jovem, Rio Preto e Rio Pretano. Na região de Campinas, começamos com os trios em Sumaré, onde temos Guarani Sumarense, Sumaré Atlético Clube e Ponte Preta Sumaré. Ainda na região de Campinas e na própria cidade, também são 3, os rivais Guarani e Ponte Preta e o Campinas Futebol Clube. Catanduva aparece com o Grêmio Catanduvense, Grêmio Esportivo Catanduvense e Catanduva Futebol Clube. Guaratinguetá conta com Atlético, Mantiqueira e o clube de mesmo nome, mais conhecido. Encerrando essa primeira imagem, a cidade de Presidente Epitácio, que conta com Beira-Rio, Epitaciana e Fluvial. Na sequência, os clubes e a classificação total vão passando direto pelo vídeo, e eu volto daqui a pouco. No penúltimo estado do vídeo, o último desembarque pelo Nordeste, com Sergipe. Uma das marcas do futebol sergipano são as inspirações em vários clubes dos principais eixos, dividindo espaço com a tradição de outras equipes. Na capital Aracaju, 5 equipes marcam presença, sendo elas Confiança, Cotinguiba, Desportivo Aracaju, Sergipe e Aracaju Futebol Clube. Ainda na região metropolitana de Aracaju, chegamos em Barra dos Coqueiros, representada por Rosário, Barra e Falcon. São mais 5 cidades com duplas, começando por Itabaiana, com o tradicional clube de mesmo nome, e o Coritiba. Na sequência, temos Cristinápolis, com Boca Júnior e Botafogo, e Nossa Senhora do Socorro, com Socorrense e Socorro. Em Propriá, o clube homônimo e o América, enquanto em Tobias Barreto temos Amadense e 7 de Junho. Outras 17 cidades contam com apenas uma equipe, e todas aparecem na imagem.
No total, 24 cidades estão representadas no futebol sergipano, com Aracaju na ponta da classificação. Um destaque bacana é que todas elas estão em plena atividade, com praticamente todos os clubes entrando em campo no estado. Agora chegamos ao último estado do vídeo, na ordem alfabética, o Tocantins. O mais caçula de todos os estados, criado em 1989, Tocantins não tem nenhuma força ou momento relevante, e ainda assim conta com um número razoável de clubes. A capital Palmas aparece com 7 equipes no futebol. São elas Araguaia, Batalhão, Capital, Palmas, São José, Taquarussu e União de Palmas. Em Paraíso do Tocantins, o único quarteto do estado, com Atlético Cerrado, Central Paraíso, NC Paraíso e Paraíso. De Araguaína, além do tradicional clube de mesmo nome, surgem o Esparta, um legítimo sósia do Ceará, e União. Mas duas cidades contam com duplas, começando por Colinas do Tocantins, com Caburé e Colinas. Em Tocantinópolis, além da equipe homônima, temos o Arsenal. Por fim, as 7 cidades com apenas um clube. Alvorada, Araguacema, Guaraí e Gurupi com suas equipes homônimas, Bela Vista de Cachoeirinha, Interporto de Porto Nacional e Tocantins, de Miracema do Tocantins. Na classificação final, a liderança fica com Palmas e seus 7 clubes, seguida de perto por Paraíso do Tocantins. E assim, para fechar o vídeo, chegamos à classificação final do Brasil, com o top 33. A medalha de ouro não poderia ser de outra cidade, senão o Rio de Janeiro, muito acima de qualquer outra. O pódio, de maneira surpreendente, é completado por Manaus, com 18, e Macapá, com 15. Enquanto isso, capitais com muito mais tradição aparecem para trás, como São Paulo em 11º e Curitiba em 25º. Belo Horizonte e Porto Alegre sequer dão as caras nesse saldo. Qual número mais te surpreendeu nessa classificação? Deixe nos comentários. Antes de encerrar, considere apoiar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês você recebe benefícios, como acesso aos vídeos antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui, sem dúvidas o mais especial e trabalhoso em quase 3 anos. Peço a todos e todas, do fundo do coração, que deixem seu like para alavancar esse grande trabalho. Compartilhem com amigos que gostam de futebol. E não esqueçam de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.